Olá, voltando aqui, nós vamos dar uma passada hoje sobre reajuste e repactuação. Um assunto interessante e muito importante, né, nos contratos administrativos, e a gente vai tratar um pouquinho hoje aí dessa revisão, né, desses reajustes, dessa repactuação que acontece nos contratos, né? Quando a gente eh, faz uma contratação, a gente consegue visualizar duas situações: a do município, estado, né, do poder público em fazer essa contratação, que ela quer adquirir aquele item, né, ela quer construir aquela obra, ela quer fazer essas construções aí para ela tem aquela visão e ela está disposta a pagar X por isso, de acordo a licitação, né? E do outro lado tem a empresa que quer fazer aquela prestação de serviço, mas ela tem também o interesse em fazer esse ganho, ela ter aquele lucro, né? Aquela porção de lucro ali que ela pactuou antes de fechar ali a licitação. Quando ela está se organizando para fazer ali a sua licitação, ela tem ali uma margem de lucro que ela pode é, é, realizar aquele serviço para que isso não venha causar prejuízo para ela. Muitas vezes, a depender de como é a licitação, essa margem de lucro é bem reduzida, outras vezes é um pouco maior, aí vai variar de licitação para licitação. Nós conseguimos visualizar aí duas situações distintas, né? O poder público que quer que seja realizada aquela obra e a empresa que ela construindo aquela obra ela vai ter X de lucro. E a previsão é que esse X de lucro da empresa, ela consiga levar até o final dela, porque senão, se ela ganhar um pouco, né, nos primeiros meses, mas lá no final for bem reduzido o ganho dela, ela não vai ter lucro, né? Muitas vezes até tem prejuízo, e não é esse o princípio da administração. A administração também preocupa com o bem-estar da empresa, porque se ela não estiver bem, vai ter demissões e mais pessoas, encargos vai gerar para a administração, vai gerar aí para a sociedade uma despesa um impacto que não é salutar aí para a vida da administração pública, né? Então, ela precisa prever isso, ela precisa estar atento a essa questão de reajuste e a questão do ganho que a empresa tem que ter e precisa manter até o final. E para que isso aconteça, para que essas situações sejam controladas, seja ali regulamentada, tudo certinho, é necessário que quando você, ao fazer o seu edital, ao confeccionar o seu edital, na parte ali do edital ou do contrato, você precisa já deixar todas essas cláusulas já certinha lá, né? Você precisa colocar, e isso está até lá no artigo 92, quando você vai ver o que precisa ficar lá no artigo 92, o que precisa conter aquele contrato, né? Quais são as cláusulas necessárias ao contrato, você vai ver que precisa lá o prazo de resposta ao pedido de repactuação de preços, né? Quando for o caso. Você vai ver também que o prazo para a resposta ao pedido de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Então a gente vai ver isso, essa preocupação, porque aquele ganho precisa ser mantido, né? Mas como a gente vem de uma ótica lá em 93, lá quando foi criado a 8666, bem lá atrás, houve essa preocupação porque a inflação chegava a 80%, então uma coisa que custava um valor de manhã, quando era de noite já estava um outro valor, eram questões absurdas, não sei quantos de vocês chegou a presenciar isso, né? Eu falo isso porque já tenho um pouquinho mais de idade, consegui visualizar isso. Então, a preocupação dos legisladores, quando confeccionaram na época, foi que esses reajustes eles precisavam ser contidos, né? Porque estava fora de controle. Aí, quando veio o plano real, que deu uma equilibrada nas coisas, aí também esse reajuste, essas questões, eles passou a ser apenas, só podia ter reajuste, essas revisões aí, esse reequilíbrio a partir de um ano, né? E nós vamos ver tudo isso. Isso veio sendo tratado desde lá de trás, do início da 8666, e agora na 14133 ela veio para o corpo da lei, né? A lei trouxe todas essas questões, né? Inclusive ela copiou várias coisas ali da IN 5 de 2017, e ela então colocou no corpo da lei tudo isso, né? Que nós vamos
ver aqui. Então, lá no artigo 6º, ele vai trazer para nós essa definição, né? Eu vou colocar aqui na tela aqui para a gente ver o artigo 6º. Ele vai trazer para nós que reajuste em sentido estrito forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, né? Então a gente vai ver aí que ele traz para nós essa previsão já na lei, né? No texto da lei já está lá dizendo, né, o que é reajuste, o que é repactuação, né? E essas duas, esses dois institutos aí, eles são incumbidos de atualizar ali os valores do contrato, de forma a não causar prejuízo nem para a administração, né, de forma social lá na frente, e nem para a empresa, que tem aquela margem de lucro que precisa ser mantida, né, sob risco de causar um prejuízo ainda maior aí para a própria empresa, né? A revisão e o reequilíbrio financeiro, ela vai acontecer sempre que houver situações inesperadas, né? Se você vê revisão, o reequilíbrio financeiro vai tratar ali da mesma coisa. Esse instituto do reajuste, ele vai ter essas duas questões, né? A revisão e o equilíbrio, e o reajuste que você pactua lá você vai pegar o índice, colocar ali no contrato, e quando chegar um ano, aquele índice vai ser aplicado ali de forma, não precisa nem de aditivo, né? Vai ser por apostilamento mesmo, você já pode fazer ali, porque já está previsto no edital, já está lá falando qual que é o índice que você vai aplicar. Mas a revisão e o equilíbrio, né? Isso aí ela não vai ter tempo, porque ela pode acontecer de forma inesperada, né? Isso pode acontecer no caso fortuito, força maior, né? E também, às vezes, acontece como o que a gente chama de fatos da administração e fatos do príncipe, né? Então, assim, caso fortuito é aqueles eventos da natureza, ocorreu uma enchente, destruiu tudo, aí as coisas se dificultam mais e tal, a tendência dos preços é subir, porque a demanda aumenta demais e o consumo aumenta demais, né? E a demanda é bem reduzida. Então, isso faz com que há uma série de situações que faz com que isso venha a fazer subir ali aquele material que você está usando, né? A força maior são as ações do homem, né? Você tem um contrato em execução e ali tem uma greve, tem uma guerra, alguma questão desse sentido que é relacionada ao homem, e isso causa impacto no seu contrato, de forma a você ter que fazer alguma revisão para poder reequilibrar, porque você não irá suportar mais os encargos ali que ocorrem, que acaba sendo criados por conta, né, dessas questões aí. Também umas questões que você precisa, é o fato do príncipe, né, quando a administração atua dentro do contrato, né, fatos da administração, quando a administração atua dentro do contrato, isso gera impacto, né, naquele contrato, e às vezes ela tem a questão a gente chama de fato do príncipe, que ela atua fora do contrato, mas mesmo assim impacta no contrato. Por exemplo, você tem a administração, ela resolve então dar um aumento para as questões de passagem de ônibus, né? E você tem contratações aí que você disponibiliza o vale transporte, né, para as pessoas. Então há um aumento ali. Então essa atuação fez com que o contrato se desequilibrasse. Então é necessário que vocês façam aí esse equilíbrio financeiro do contrato para não causar à empresa um prejuízo, né? Que não é essa o princípio aí da administração pública, né? Então, toda vez que acontecer, né, o reajuste já vai estar lá previsto qual é o índice que vai ser aplicado, deu ali um ano da proposta, né? Da proposta que você apresentou há um ano, deu aquele prazo de um ano, interregno ali de um ano, você aplica aí por apostilamento aquele índice e faz a correção faz o reajuste, né, do seu contrato. E também a revisão, que é aquilo que nós falamos, né, de caso fortuito, força maior, que acontece de forma inesperada, você não precisa esperar um ano para fazer isso, né? Fatos do príncipe, fatos da administração, são ações que acontecem que prejudicam ali de forma inesperada, mas que prejudica a execução do contrato, causando prejuízo aí para as partes, né?
E a repactuação, descrita já aqui no inciso 6º, né, lá no inciso 59 do artigo 6º, vai dizer que é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar previsto no edital, com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva, ao dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. Sempre que for falar de contratação com regime exclusivo de dedicação de mão de obra, nós vamos tratar da repactuação, né? O reajuste é para as outras situações, mas quando se tratar de contratos com regime exclusivo de mão de obra ou de predominância de mão de obra, por exemplo, você contrata uma empresa para fazer coleta de lixo, né, ou seletivo ou não, você tem a mão de obra, né, dos garis, das pessoas que vão trabalhar ali, da administração, das pessoas que vão trabalhar na parte da administração dessa empresa que está ali prestando o serviço. Você tem o regime de dedicação de mão de obra, que ela é a predominância, né? Mas você tem também o carro, né, que vai coletar o lixo, você tem o combustível, você tem o material que será utilizado ali, bota, né, os EPIs que os garis vão utilizar, enfim, predomina-se a mão de obra, mas há também as outras situações, né? Então nós vamos ver, né, como a lei traz aqui para nós, essa questão de quando vai acontecer, porque a gente viu lá atrás que quando não é caso fortuito, força maior, esses fatos inesperados, você precisa esperar um ano, né, para fazer ali o seu reajuste. E aqui, nesse caso, a gente, na dedicação exclusiva de mão de obra, quando se tratar exatamente da questão de mão de obra, né, você vai ter que esperar aí ver a convenção coletiva ou dissídio coletivo daquela categoria, e aí de forma imediata você pode aplicar, ou seja, se você fez uma contratação em janeiro de um determinado ano, né, ao invés de você esperar o ano todinho para fazer a sua repactuação, como você vê, como nós vimos na questão do reajuste, você pode aplicar se a categoria que você está trabalhando ali, né, ela teve o dissídio, né, ela teve ali a convenção coletiva, ela teve o seu reajuste do salário daquele funcionário em março, mesmo que você fez a licitação em janeiro, o contrato em janeiro, quando for em março você tem que fazer, porque senão vai gerar um desequilíbrio muito grande no contrato. E aí é necessário, né, essa ação rápida aí para que o contrato seja mantido equilibrado. Porque se há um aumento, né, você tem uma série de pessoas contratadas, existem contratos de dedicação exclusiva de mão de obra de 500 pessoas, 1.000 pessoas ou até mais, né? Talvez não cidade pequena, mas cidade grande vai ter tudo isso. E se você esperar um ano para poder fazer esse reajuste, aí realmente fica muito complicado, a empresa não vai suportar isso, até porque quando você vai reajustar, você reajusta daquele momento para frente, né? Você não reajusta o período que ficou para trás. Então, quando há o dissídio coletivo, quando há ali a convenção ali, e há um acordo formado que aquele funcionário ele teve um aumento ali no seu salário base, né? Esse aumento precisa ser repassado de forma imediata, ali não há necessidade de você esperar, né? O tipo, se você vai aqui, é uma dica aqui para você que advoga para a empresa, aí tem que estar atento a isso, né? Para logo de imediato você fazer a sua solicitação para equilibrar esse contrato aí com base nessas situações, né? O artigo 135 vai trazer que os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada. Da apresentação da proposta, né, quando os custos decorrentes do mercado, né, você for pedir uma questão de materiais, fazer esse reajuste com relação a mostrar esse aumento de custo aí, você vai ter o ano, né, a partir da data base ali da apresentação da proposta, e quando você for fazer
com as pessoas, com o regime, as pessoas, né, que vai ter ali, de acordo com a convenção coletiva, com o dissídio coletivo, a qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. Então, isso é de imediato. O que eu queria chamar a atenção é que, quando você faz uma contratação de uma empresa para serviços, né, para a terceirização desses serviços, aí você coloca telefonista, recepcionista, pessoas que faz na cozinha, né, que faz o seu cafezinho lá, a faxineira e tal, você tem uma série de funcionários e eles são vinculados a sindicatos diferentes que têm acordos diferentes e cada um desses acordos aí não é pelo fato de você contratar um gari e a sua empresa presta serviço, além do gari, você fornece mais outros fornecedores. Então, quando chegar o dissídio ali, a convenção coletiva que reajustou o preço dos garis, quando em um mês, 2 meses depois, teve um que reajustou o preço das pessoas que trabalham na faxina e tal. Então, assim, são mesmo contratos, mas eles vão ter reajustes diferentes, né? Porque vão seguir aí cada um as suas categorias. No artigo 135 vai trazer tudo isso para nós, porque é possível que nenhum contrato só você tenha 3 situações, né? Ou até mais situações, a depender dessas pessoas em regime de dedicação exclusiva de mão de obra que a empresa vai estar ali fornecendo, né? E a quantos sindicatos eles estão vinculados para poder aí chegar nesses reajustes, dessas repactuação que são necessárias para manter o equilíbrio econômico. Além dessas repactuações que são feitas com relação aos sindicatos, aos acordos coletivos aí, né? E também dessas convenções, desse dissídio que vai gerar ali um novo valor para aquele salário, você precisa observar também que nem sempre todos esses contratos têm regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Alguns também, como eu falei no início aqui, a questão da coleta de lixo, né? Pode ter, além dessa repactuação com relação a essa questão das categorias que você precisa observar, você também precisa observar a questão dos insumos que você que você vai utilizar, e aí tem que ser, né, você precisa ver um ano ali para poder fazer essa repactuação desses valores com base no índice que já está ali previamente, né, eu espero que esteja previamente colocado no seu edital lá de licitação, né? Sempre que você for fazer a repactuação, ela não será automática, né? Você precisa solicitar e é preciso que esteja no edital a previsão do tempo, né? Que o poder público tem aí para poder te dar uma resposta. Então, muito atentos, né? Fique atento a isso, porque esses valores serão corrigidos a partir dessa solicitação, né? Você não consegue retroagir. Então, se você perder aí 6 meses para poder pedir o reajuste por uma situação ou outra, por de viagem, troca de funcionário que entrou de férias, alguma situação dessa, você perdeu 2, 3, 4 meses, administrativamente é difícil para você conseguir, né? Sempre vale a conversa. Mas, assim, em todo caso, se você entrar, for para a via judicial, se você acionar aí as vias judiciais, você pode conseguir, né, que haja retroativo, né? Você consiga receber de forma retroativa esses valores ali a partir daquele ano da proposta ali que você tem direito, né? Então, assim, fique atento, né, para que essa situação não se estique mais, você tem que acionar a justiça, que nunca é bom fazer isso, né, porque você está com o contrato de forma amigável ali, e de uma certa forma, quando você aciona a justiça, cria aquela animosidade. É sempre bom estar atento, né, controlar ali o seu contrato. Hoje existem fiscais de contrato por parte da administração, e a empresa, então, precisa manter ali alguém para que cuide do seu contrato ali com a administração pública, para não gerar nenhum problema futuro aí. Sempre que houver essas questões já previstas ali no edital, pode ser feita, né? Vai ser feita conforme a leitura do artigo 136, vai estar dizendo lá que essa variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no contrato, ela pode ser feita, né? Ela pode ser feita
por apostilamento, né? Você pode fazer isso, não precisa você fazer isso por aditivo de contrato, né? Fazer aditamento ao contrato, mas sim por apostilamento, porque já está previsto ali, você já sabe, a menos que você precisa, junto com esse aumento, essa revisão, esse reajuste ou repactuação que você for fazer, coincidir com a questão de prazo, né? Que aí o prazo você vai prorrogar o contrato por mais um ano, mais 12 meses, mais a quantidade de meses ali que a legislação vai permitir para você, você vai fazer, aí sim você precisa fazer por aditivo, né? Aí você já aproveita e já coloca lá esses valores feitos por aditivo quando você for fazer esse preço, for fazer dessa forma aí. Então, só recapitulando, são institutos que devem ser previstos no edital de licitação, você precisa colocar isso no contrato, e esse instituto tem o condão de deixar com que a administração tenha o seu, e a administração e o seu, e a empresa, eles consigam manter ali todas as suas intenções prioritárias, primordiais, né? Porque no início, como nós falamos, a administração ela tem essa questão de fazer aquela aquisição, né? Mas ela não tem o objetivo de prejudicar a empresa. A empresa tem o objetivo de realizar aquela construção, mas de obter o seu lucro. Então, não são coisas conflitantes, mas são coisas divergentes que acontecem entre eles e que isso, por conta desses institutos, serão mantidos até o final do contrato. Evidentemente que você precisa observar algumas nuances, né, para não ter aí, prejuízo, né? Porque se houve você está com um contrato para entrega de algumas situações, de alguns produtos, algum gênero alimentício, alguma coisa nesse sentido, e houve um aumento de forma normal e tal, isso não vai ser objeto de reajuste, né? Você não precisa reajustar, isso não vai ser. Ah, não, houve um aumento de 10% porque subiu a gasolina e tal. São situações previstas, né, no dia a dia das vendas e das compras normais do dia a dia. Então, é previsto isso, você já teria que ter previsto isso lá na sua proposta, quando você fez ali a sua proposta para vencer a licitação. Muitas vezes acontece que as pessoas elas baixam os preços demais com o objetivo de ganhar exclusivamente a licitação e ela não observa essas questões que vêm posteriormente e aí causa problema grande que não consegue entregar, não consegue construir aquela obra, né, não consegue chegar ao final do seu contrato. E isso muitas vezes gera problemas grandes para as empresas, né, que respondem na justiça, que ficam impedidas de contratar, e uma série de situações que podem acontecer aí com essas empresas. No mais, ter essa observância no edital, é necessário que você coloque isso, ter essa previsão no edital, ver qual é o índice que você vai aplicar, qual é o número lá, né, o percentual de índice que você vai corrigir ali, os valores, para que tudo permaneça, a administração recebendo o seu bem tranquilo e pagando por isso, e a empresa executando aquele contrato, executando aquele serviço e ganhando, tendo o seu lucro ali preservado desde o início da licitação até o final. No mais, de volta com um novo assunto.